Fala galera, beleza? Tio William aqui na área e hoje eu vou tratar de uma dúvida muito frequente e eu tenho certeza que você também quer saber a resposta. O que a gente tem que fazer para ficar milionário antes dos 30 anos, correto? Eu vou aqui dividir esse vídeo em 6 tópicos, eu vou ser bastante direto sobre eles, mas eu quero que você fale para mim qual é aquele que você acha que mais faz a tua conta crescer, te deixar milionário, perfeito? Então eu quero que você segure e veja todos os 6 pontos que eu vou falar e depois me bote lá nos comentários. Tio William, eu acho que se você masterizar esse ponto aqui, é isso que vai me deixar milionário ou acelerar esse meu processo. E se tudo der certo, você vai multiplicar isso várias vezes, ou seja, serão vários milhões. Até porque o primeiro milhão é o mais difícil. Depois o negócio começa a ficar mais tranquilo, porque o dinheiro começa a trabalhar para você. Então, o ponto número 1 aqui, que eu acredito que você deve masterizar, você ficar milionário antes dos 30 anos, é a habilidade de vendas. Olha só que loucura isso. Vender é a principal habilidade que você tem que ter para se tornar um milionário. Então a gente pode dar como exemplo aí o próprio Benchimol. Benchimol, cara, é uma águia, multibilionário, acima de 10 bilhões de reais, menos de 50 anos, 40 e poucos anos. E o Benchimol, além de entender sobre o mercado financeiro, ele entende de vendas. Tanto que ele começou dando curso de mercado financeiro e a partir daí ele criou esse colosso aí que é a XP, uma das maiores instituições não só do Brasil, mas das maiores instituições financeiras do mundo. Se for pegar outros exemplos, o próprio Flávio Augusto, a gente pega outros expoentes também que tiveram uma ascensão muito rápida financeira, YouTubers, Instagrammers. E aí, importante é que se você vai vender, a gente hoje em dia tem uma outra prateleira, né? E essa prateleira é essa aqui que você está me vendo. Isso aqui é uma prateleira nova no mundo. Antigamente, um vendedor de enciclopédia Barsi tinha que ir de porta em porta, falando com cliente por cliente. Só que hoje, devido à tecnologia, você consegue uma escala muito maior. Outro exemplo aí de quem já usou essa escala e é ótimo vendedor é o próprio Silvio Santos, né? O Silvio Santos era camelô, ou seja, tá na veia dele vender, e ele usa o SBT como uma grande plataforma para ele vender os outros produtos dele, como a Mega Sena, Jequiti, entre outros. Esse exemplo aqui do Silvio Santos, eu acho que ele é o mais emblemático de todos. A capacidade de vendas, ela é muito importante, tá? Ponto 1, vendas. Segundo ponto, finanças. Você tem que entender de investimentos e tem que entender de gerenciamento das suas finanças. Se você não entender de finanças, você vai ser aquele típico empresário, onde o cara ele fica com a barriga no balcão, é muito bom de vendas, mas ele não sabe fechar as contas. E eu tive um insight, uma conversa que eu estava tendo com o meu amigo Juliano, que ele é o fundador da Labela Máfia, né? Ele estava falando, cara, eu sempre fui muito bom de vendas, só que eu ainda não dominava as finanças. E agora que eu dominei as finanças, a minha empresa, além de vender muito e vender bem, ela também se tornou uma empresa de alta performance em termos de geração de caixa. E quando ele me falou aquilo para mim, eu falei, cara, acho que é uma das coisas que mais fazem sentido que eu já ouvi na minha vida. Porque se você tem um motor, que são as vendas, acelerando, e as finanças, que é tipo a estabilidade do carro, o freio bom, a suspensão boa, você consegue acelerar forte com segurança. E tudo isso está alinhado com aquela minha visão do que é a real prosperidade financeira. Para mim, a prosperidade financeira, ela vem do quê? Trabalho mais investimentos. Porque o trabalho, e vamos dizer aqui que você é vendedor, vai te dar dinheiro no curto prazo. E os investimentos vão fazer esse dinheiro crescer no longo prazo. Ou seja, você está dando o teu máximo no curto prazo e está fazendo a coisa certa no longo prazo. E o terceiro ponto para você se tornar um milionário mesmo, às vezes até bilionário, é dar um like nesse vídeo aqui e se inscrever nele, tá? Brincadeira. É você aprender a se relacionar. Então, primeiro ponto, saber vender. Segundo ponto, gerenciar os teus investimentos por conta própria, não terceirizar isso para os outros. E o terceiro ponto é se relacionar. Por quê? Tem um amigo chamado Rafael Ritorto que ele fala que networking vale mais do que dinheiro. E durante muito tempo, eu que era um pouco bloqueado para networking, mas era muito focado em ganhar dinheiro no mercado financeiro, achava que isso era balela. Até que eu comecei essa jornada aqui de ser educador financeiro, eu comecei a entender que eu não conseguia resolver todos os problemas. Eu não conseguia falar de todos os assuntos. E quem tem relacionamento, quem tem networking, consegue resolver o problema das pessoas sem ter que resolver pessoalmente. Ou seja, se você tem um problema que você não consegue resolver, você não tem que ficar pensando em como você vai resolver aquilo. Você tem que pensar
em quem vai resolver aquilo para você, perfeito? E essa mudança de mindset, ela é muito brutal, porque aí você começa a entender que você consegue realmente mudar as coisas, revolucionar as coisas. E você tem que trazer as pessoas para perto de você. Para quê? Que eu quero falar isso para você. Porque você tem que entender que um bom networking, ele é feito por você entregar primeiro o valor para depois pedir algo de volta. Pessoas que não entendem de se relacionar, elas só sabem pedir, sem gerar nenhum valor de volta. Se você só tá olhando pro teu umbigo e não tá pensando no que você pode gerar de valor pro outro, você pode estar cometendo dois erros. Primeiro é o erro de ser um narcisista, que só olha pro teu umbigo. As pessoas, elas vão se afastar de você ao longo da tua vida. Tente corrigir isso o quanto antes. Beleza? O segundo ponto é o seguinte: quando a gente começa a se relacionar com as pessoas e a gente não olha para o nosso umbigo, a gente começa a entender também se a gente tem valor o suficiente para contribuir com ela. E aí a gente vai chegar no quarto ponto: é você aprender a aprender. Por quê? Se você não aprende a aprender, você gasta muito dinheiro com educação e você também acaba tendo um outro problema, que é o quê? O mundo, ele vem revolucionando a tecnologia tão rapidamente que o que era importante há 20 anos atrás já não é mais importante hoje em dia. Há 10 anos atrás, 5 anos atrás, eu acreditava piamente que a grande habilidade que eu precisaria ter para o novo mundo é de programar sistemas, linguagem, VBA, Python. Só que hoje em dia já criaram coisas que programam sozinho. Ou seja, essa habilidade ela já ficou de alguma forma obsoleta ou ela não é uma oportunidade tão grande. E aí o que acontece? Você vai ter que aprender outra coisa. Então, quando você aprende a aprender, você fica tranquilo com qualquer tipo de mudança que venha para a realidade. Porque qualquer coisa que acontecer, você vai matar no peito e você vai aprender a como fazer isso. Quinto ponto agora é você aprender a ser um executor. Quantas pessoas você estudou, você conheceu durante a tua vida que você achou elas brilhantes, muito inteligentes, muitas ideias, mas no final das contas essas pessoas, elas não executavam, perfeito? E isso é um erro. Uma ideia na tua cabeça, ela não vale nada. Você tem que expor ela à realidade, porque só quando você expor ela à realidade, você vai receber feedback falando de adaptações que você vai ter que fazer nessa ideia. Então existe um conceito chamado MVP, que é a menor versão possível, ou a versão mínima necessária para você botar uma ideia em prática. Tem um ditado também no digital que fala que se você não tem vergonha do teu produto inicial, do teu primeiro produto ou do teu primeiro vídeo, quer dizer que você demorou muito para executar ele. Ou seja, as pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço, elas eram grandes executoras, planejamento e execução. Se você pensar num ciclo PDCA, planejamento, fazer, controlar e averiguar, gerenciar aquilo para ver o aprendizado, as pessoas acreditam que planejamento deve tomar muito tempo, né? Mas na média, o planejamento ele deve durar de 15% do tempo do projeto. Grande parte é colocar em prática, fazer, receber feedback do mundo e você aprimorar essa solução. A gente conhece aí o Ryan Santos, foi ele que me ensinou muita coisa na minha carreira como educador digital. E uma das principais características que ele tem, positivas, é que ele é muito executor. Como eu tive a oportunidade de conviver com ele em várias ocasiões, eu vi muitas vezes ele escutando uma coisa aqui e literalmente no minuto seguinte já executando. Ou seja, eu aprendi a entender essa característica dele e tentar copiar aqui. Por isso que eu também vi que os meus resultados começaram a destravar muito rápido, quando eu não tinha medo de colocar as minhas ideias em prática. E aí a gente vai para o sexto ponto. Você tem que aprender a assumir riscos. Assumir riscos não é ir na bolsa e comprar só opção, comprar tudo de ação. É você estar disposto a fazer coisas que têm a chance de dar errado, mas que você vai sair com um aprendizado dali. A gente costuma falar em linguagem positiva que não existe erro. Ou você ganha ou você aprende. E as pessoas que não assumem riscos, elas acabam não aprendendo ou elas demoram mais para aprender. Se você for assumir riscos, lembre-se, assuma riscos convexos, com pequeno potencial de prejuízo e grande potencial de lucro. Você vai cometer erros durante a tua carreira, durante a tua vida. Só que o que você não pode é cometer erros que eles vão te deixar alejados, vão te deixar no chão. Você tem que cometer erros que você vai cair, vai sacudir a poeira e vai dar a volta por cima. E aquilo vai ter gerado um grande aprendizado. Uma das maiores lições de negócios que o meu pai me ensinou é que a gente não precisa saber de tudo,
A gente só precisa ser focado em não repetir o mesmo erro 2 vezes e não cair num erro que vai nos matar. Sempre vai botando o dedinho ali, mas bota o dedo. Não deixa de explorar o mundo, porque às vezes é de onde a gente acha que não vai vir nada que vem alguma coisa. Então, agora que eu falei os 6 pontos que eu considero essenciais para você se tornar um milionário antes dos 30 anos, fala para mim, qual é aquele que você acha que faz mais sentido a gente focar os nossos esforços e a nossa energia? É vender, controlar os nossos investimentos de uma maneira saudável, é se relacionar com as pessoas, é aprender, é ser um executor ou, finalmente, você assumir riscos. Escreve aqui nos comentários para mim, porque eu estou muito curioso de saber o que vocês aí da audiência estão pensando. E, é claro, não esquece de dar um like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal. Vem comigo, porque é só o começo. Deu Blay Blay.